Salmo 103, versículo 5. Davi diz para nós não nos esquecermos dos benefícios de Deus. E depois diz, entre outras coisas, diz, Salmo 103, versículo 5, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quando nós pensamos em dinheiro, quase sempre pensamos em trabalho. E não está longe da verdade. Mas quem é que nos concede o trabalho? Quem é que nos deu a capacidade de poder trabalhar? Quem é que nos fez tudo em nós? Não é Deus? Será que não o devemos honrar a Ele por causa disso? Vamos semear. Amém? Canta com Obrigado, Pai. alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, confiar em ti. Sabermos que és tu que enche a nossa boca de bens. Em nome de Jesus. Amém. Agora, podemos sentar. Vamos abrir em Salmo 91, versículo 2. O título da mensagem 2 é A Minha Força. A Minha Força. No Salmo 91, Davi declara a proteção de Deus sobre a sua vida. Este Salmo 91 é muito usado em libertação. E você, como eu, devemos orar a Ele todos os dias, como para a nossa proteção. Inclusive, eu posso mostrar mais abaixo, ou se calhar até mostro já e depois falarei. Se você for aqui ao versículo, um pouco mais abaixo, no versículo 5, Salmo 91, versículo 5 diz: Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua lado direita, de teu lado à tua direita, mas tu não serás atingido. Na altura de Covid, era isto que eu orava. Para que mal não chegasse à minha família. Mas, indo ao versículo 2, diz: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei. Como é que nós vemos a vida? Como é que encaramos tudo na vida? Está tudo sob o nosso controle? Ou não? E você vai dizer, não, nem tudo está sob controle. Então, e se eu lhe disser que Deus está aqui para ajudar? Houve coisas que, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo coisas com Deus. E quando nós ouvimos um Deus todo-poderoso, nós pensamos, bem, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer tudo, mas em nós, dentro de nós, eu acho que limitamos o poder de Deus. Limitamos as capacidades do que Ele pode fazer.
Ouça, Deus é tão poderoso, que consegue mudar as nossas emoções. E você vai dizer, não, mas como é que isso é possível? Como é que Deus faz isso? Eu não sei como é que ele faz, mas sei que faz. Ele pode mudar o nosso estado de tristeza em alegria. Ouça, Deus tem um senso de humor tremendo. Há pouco tempo eu estava a orar. E eu estava a orar e dizer, Senhor, como é que eu fico? Como é que eu fico se não acontece aquilo que tu mostraste? E sabe qual foi a resposta de Deus? Fica na mesma, como está. Eu, eu baixei a cabeça e só me ri. Deus tem muito mais poder do que nós imaginamos. Ele é todo poderoso. No nosso caminho, Ele pode mudar, intervir até nas pessoas que às vezes nos causam embaraço. Ele pode intervir em situações, Ele pode fazer tudo e mais alguma coisa que você possa imaginar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar sentimentos em si. Você tem uma vontade tremenda de fazer uma coisa, mas não tem certeza se é bom, se é não. E você ora a Deus, Deus, ajuda-me. Se não for da tua vontade, tira de mim. Já foi. Já foi. Há pessoas que às vezes lutam contra coisas. Não, mas eu não quero fazer, eu estou a fazer isto, eu sei que é errado, mas eu não consigo parar de fazer. Mas você experimentou orar. Você experimentou pedir a Deus e dizer, Senhor, faz em mim, muda em mim, tira isto de mim. Você está a dar permissão a Deus para tocar na sua vida. E Ele pode fazer. E Ele faz. E aqui é que é impressionante. Olha, às vezes olhamos para as circunstâncias da nossa vida e nos limitamos a nós próprios. Nos limitamos a nós próprios por causa das circunstâncias da nossa vida. Por causa da nossa capacidade financeira, por causa da nossa saúde, por causa disto ou daquilo, por causa até das nossas capacidades podemos fazer alguma coisa. Houve alturas em que eu dizia, mas como é que eu vou fazer isto? Há coisas que eu não sabia. Em 2013, eu não sabia tanto de som e vídeo como sei agora. Agora sei um pouco mais. Não sei muito, mas sei um pouco mais. E às vezes procuro conhecimento, saber o que é que está melhor, o que é melhor, o que é que se deve fazer melhor, o que é melhor para nós podermos fazer a transmissão melhor e tudo mais. Mas eu não sabia. Eu tive que aprender tudo. Mas ainda hoje eu li um versículo que Deus dizia que Ele nos ensina o que é útil e nos ensina o caminho que devemos andar. A minha fortaleza é o quê? É aquilo que eu sou ou aquilo que Deus é em mim? É que é uma grande diferença. Se é a sua fortaleza, se é só as suas capacidades, você é limitado. Se é nas capacidades de Deus, você é ilimitado. Não tem limite. Por isso é que Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê que Deus pode fazer em si aquilo que você está a orar, aquilo que você está a pedir. Cada vez que você pede qualquer coisa a Deus, você está a dizer: Senhor, tu podes fazer isto em mim. Então a nossa fortaleza, a nossa força, vem então do quê?
das capacidades divinas ou das nossas próprias limitações. Ouça, inclusive, eu vi uma coisa, eu e depois vi eu e a minha esposa outra vez, um vídeo que está a passar na internet sobre uma série que fala sobre Jesus. Isto é um documentário sobre jovens. O que mais me impressionou daquele documentário é como a vida das pessoas estão. Os jovens foram sinceros e falavam sobre as suas fraquezas, falavam sobre aquilo que não tão bom tinha acontecido nas suas vidas. E aquilo impressionou-me muito. Muito mesmo. Mas quem pode ajudar estas pessoas? São outras pessoas? Ou é Deus? Cada vez que qualquer pessoa que esteja a passar por situações, mesmo sentimental, mental, seja o que for, se ele buscar a Deus a pedir ajuda, ele terá essa ajuda. Buscais e encontrareis. Todo aquele que pede, recebe. Você está a acreditar num Deus que tudo pode e que vai operar na sua vida, que vai mudar. Há coisas às vezes nós não conseguimos impedir nas nossas vidas. Às vezes por causa de hábitos que apanhamos, por causa de circunstâncias, por causa de coisas que às vezes não queremos ter, mas que continuamos a fazer porque não conseguimos parar. Mas porquê que não conseguimos parar? Não, temos de ter força. Não, o problema é esse. Você está baseado na sua força e às vezes a nossa força é limitada. Mas se você confiar na força de Deus, tudo muda. Se você o buscar e crer nele e lhe pedir ajuda, tudo muda. O que era tristeza torna-se em alegria. Acreditem em mim. Eu sei o que eu estou a falar. Eu sempre fui, toda a minha vida, uma pessoa muito emotiva. Claro que com a continuação de viver fui ficando mais duro, claro, eu reconheço isso. Mas sempre fui muito emotivo. E a parte de controle dessas emoções eu devo a Deus, de conseguir controlar as minhas emoções. E de às vezes parecer mais duro do que realmente eu sou. Às vezes até parece que me acusam de ser insensível, mas não estou a ser insensível. Eu uma vez falei com uma pessoa, ou fomos, eu e minha esposa fomos à casa de uma pessoa, e quando eu cheguei lá, eu estava bem, estava tudo bem comigo, e quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir um sentimento muito estranho. A minha vontade de falar não era falar agradável, bem com a pessoa, era falar rispidamente e duro com a pessoa. E eu dizia, mas porquê? Até que eu percebi. Aquela pessoa queria tirar a própria vida. E Deus sabia, se eu falasse assim para a pessoa, ela iria reagir. Mas eu não sabia disso. Eu só comecei a sentir isso. Mas depois percebi. Por causa de algumas coisas que eu disse. Percebi que a pessoa queria tirar a própria vida. Mas que direito temos nós de tirar a própria vida por quem deu a vida e quem a tira é Deus? Ah, mas você não entende, a pressão é muita, a pressão que existe, ouça, eu já estive lá, eu sei o que é. Eu sei que é a visão de túnel, visão em que nós normalmente vemos assim e quando chega uma altura parece que só vemos assim, não há saída, não há hipótese de saída, só se vê assim, só se vê assim. Eu sei o que é isso, mas também sei o que é ser liberto. Sei o que é dizer, Senhor, eu ponho a minha vida nas tuas mãos. Toma, muda. Eu sei o que é isso.
Eu aprendi muito cedo, principalmente na minha profissão de guarda noturno, aprendi muito cedo que, que não era a minha sabedoria que eu tinha apanhado até àquela altura, a minha força, o meu corpo, não era nada disso, nada disso. Era Deus em mim. Porque a própria palavra de Deus diz que as pessoas vão ter temor de nós. Porquê? Porque Deus está em nós. Ouça, uma das coisas, eu estive na tropa, tive amigos, homens, claro, todos falávamos, estive na tropa e depois fui guarda noturno no meio policial, GNR, polícia, guarda noturno. Neste meio, eu não estou a dizer que é saudável ou o que se deve fazer, mas é o que é. Neste meio, o nível de asneiras é muito alto, mesmo muito alto. Quer dizer, em 10 palavras disse nova asneira. É impressionante. Mas eu aceitei Jesus. E eu não fiz esforço para mudar. Eu fui mudando. E deixei completamente de dizer. E o problema é que eu não dizia. Todos falavam da forma que costumavam falar e eu não dizia. Até que chegou um ponto tal que as pessoas que estavam ao pé de mim, quando olhavam para mim, pediam desculpa quando diziam as neiras. E eu nunca lhes disse nada. Nada. Nunca os corrigi. Nada, 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 nada. Porquê? Será que era por causa de mim? Ou daquilo que está em mim? Quando mais nós dependemos de Deus, mais fortes vamos ficando. Mais capacitados vamos ficando para fazer todas as coisas. Você está a ouvir todas as coisas. Deixa-me ver se eu... Foi um versículo que eu encontrei. É aqui. Vamos lá abrir. Isaías 48:17. Eu gostei muito deste versículo hoje. Eu hoje estava a ler e encontrei este versículo oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque a nossa fortaleza é Deus, não somos nós. Muitas pessoas entram para dentro da igreja, estão a assistir aos cultos, estão a assistir por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa entra, aceitou Jesus e é um cantor profissional. Quando entra para dentro da igreja, logo a primeira coisa que todas as pessoas pensam, não, é um cantor profissional, vai ter que ir para o louvor. Porquê? Porquê é que tem que ir para o louvor? Porquê é que tem de ir para o louvor? Primeiro, ele tem que estar uns quantos meses a agarrar e perceber que a mudança que tem que fazer. E depois, se Deus mostrar, aí sim, poderá até ir para o louvor, visto que é um cantor profissional. Poderá ir, ou poderá não ir. Um pastor foi convidado para ir a uma reunião, para ir para falar numa reunião, dar uma mensagem. Quando chegou lá, à porta estava alguém para receber. Perguntou o nome. O pastor é o pastor. Você é o pastor tal? Sou. Ah, eu tenho aqui um lugar para si. E levou. Era um assistente. Era um assistente. E levou até lá. Ajudou, como está, pastor, tudo bem, não sei o quê. Abriu a porta da rua para ele para entrar e tudo, para dentro da igreja e tal. O homem, um comportamento digno. Um comportamento de um diácono, de alguém que está a servir na igreja, glória a Deus. Quando ele chegou lá dentro,
Ele foi se sentar ao pé do pastor e disse: ouça, aquela pessoa que você tem à porta, ouça, ouça, espetacular. Um homem de Deus e uma conduta, uma forma de falar, uma forma até inclusive abriu uma porta e tudo. E o pastor olhou para ele: você conheceu? Ele é o juiz da nossa cidade. Juiz. Por ser juiz tem que estar em cargos altos ou tem que servir como os outros servem? Veja o que está aqui. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe, foi Deus que guiou, quando saíram do Egito, foi Deus que guiou todas as pessoas pelo deserto. Ele era o GPS deles. Sabe que nós precisamos de GPS nas nossas vidas? Nomeadamente Deus. Nós precisamos de saber coisas. Ele diz que nos mostra coisas se o buscarmos. Mas você entende que a nossa fortaleza é Deus e não somos nós. Eu penso que foi João Batista que diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele, Jesus, cresça. Eu não tenho certeza. Eu estou a falar, mas eu peço desculpa, mas se estou errado. Mas uma das coisas que é importante. Foi João Batista que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Era só para ter certeza. Entenda uma coisa. Quando nós começamos a andar com Deus, passamos de nível. Eu lembro-me que com o meu filho mais velho, principalmente com o meu filho mais velho, chegámos a jogar jogos e havia níveis nos jogos. E depois chegou uma altura, deixei de ter interesse nisso e parei de jogar mesmo. Já foram há muitos anos atrás mesmo. Nos jogos há níveis. Você está no nível 1, depois sobe para o nível 2, passa, depois passa de nível tal. Quando você entra com Deus, você salta de níveis impressionantemente. Você está noutro nível. Quando você começa a confiar em Deus e deixar Ele fazer as coisas, deixar Ele abrir as portas, deixar Ele desbloquear os assuntos, você entra noutro nível completamente diferente. Ele se torna a sua fortaleza. Ele se torna a sua capacidade. Aquele que tudo pode está em si a operar. Às vezes nós pensamos, por estarmos a orar sobre um determinado assunto e estarmos a orar muito tempo sobre esse determinado assunto, parece que Deus esqueceu. Ouça, Deus não esquece. Eu lembro-me de uma coisa que eu há 28 anos atrás, eu mudei de casa. E quando me mudei de casa, ia eu e o meu pai, na altura, íamos os dois no carro, íamos a um determinado sítio para comprar uma coisa, coisas de obras que era necessário para a casa, porque eu estava a fazer obras na casa. Passei por um determinado sítio e vi uma casa que eu conhecia, que me tinham dito que era uma casa grande, e inclusive acho que até tem elevador dentro de casa. Acho eu. Eu passei pela casa.
E eu não me lembro, mas eu acho que devo ter dito que era uma casa boa para nós. Ou para mim. E eu disse que tinha uma garagem para 4 carros. E na altura eu tinha 2 carros. E o meu pai virou-se para mim, mas tu só tens 2 carros. E eu virei-me, não há problema, compro mais 2. Ele riu-se. Sabe que anos depois, mais ou menos 28 anos depois, porque aconteceu há uns meses atrás, eu passei pela casa e tenho passado agora mais vezes. E Deus me fez lembrar as minhas palavras. Aquela casa é minha, em nome de Jesus. Ele não esqueceu. Você até pode ter esquecido alguma oração que fez, mas Deus não esqueceu. E a seu tempo você vai ter aquilo que pediu. Aquilo que você está a orar. Aquilo que você está a querer. Você vai ter. Porque não é nas suas capacidades. Não é na sua força. É na força de Deus. É nas capacidades de Deus, que são infinitas. Eu lembro-me de um pastor americano, contar numa reunião. Diz que ele estava a orar pela Força Aérea dos Estados Unidos. Ele estava a orar. E Deus mudou a lei dentro da Força Aérea dos Estados Unidos por causa de ele poder fazer uma coisa que ele queria. Que a lei dentro da Força Aérea dos Estados Unidos não permitia, porque ele era piloto e não permitia uma determinada coisa. E ele queria, e começou a orar, e Deus mudou os estatutos dentro da Força Aérea dos Estados Unidos para que pudesse acontecer aquilo que ele queria. Para que você entenda o poder de Deus em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Você está num trabalho e há coisas que não estão a acontecer como você gostaria. Até eu pergunto o que é que você está a orar? O que é que você está a dizer a Deus? Hã? Mais para o final, enquanto estive em guarda noturno, perto do final de eu sair do guarda noturno, coisas aconteceram. Várias coisas aconteceram. E uma delas acusaram de uma coisa que eu não estava a fazer nada de mal. Pelo contrário, estava na minha área e diziam que não, estavam-me a acusar que eu não estava na minha área, estava fora da área. E eu disse, mas espera aí, mas eu fiquei assim muito confuso, mas estão a brincar comigo. Até que eu tive que me dirigir e não sei o quê. E depois o comandante dessa esquadra, polícia, virou-se para mim, não, mas você tem que estar aí aqui. E eu virei-me, eu vou por onde mandarem. Eu vou por onde mandarem. E ele, pois, eu vou tratar disso e tal. Todo arrogante, todo coisa. E ele é que mandava, tal. E eu, ouçam, eu sou sincero, eu não orei sobre o assunto. Sabe o que é que aconteceu? Nada. Onde eu estava, fiquei. Inclusive, quem esteve lá dentro, polícia e tudo, perguntavam por mim. E a resposta que o meu colega dizia para eles era, ele tem que receber ordens para poder vir para aqui. Ah, pois. Essas ordens nunca chegaram. Nunca na vida chegaram. Porque Deus sabia o que é que eu queria. Entende? As pessoas pensam que mandam, mas não mandam nada. Quando toca nas nossas vidas, você tem que perceber uma coisa. Há coisas que Deus permite porque é o melhor para nós. E às vezes nós não entendemos. Às vezes, não, mas esta circunstância não era aqui que eu gostava de estar, mas às vezes Deus permite porque é o melhor para nós. Porque Deus quer o melhor para nós. Mas a outras das vezes, Ele próprio nos defende e impede que alguma coisa mude a nossa forma de estarmos a trabalhar ou a viver. Isso é Deus na nossa vida. Agora entenda uma coisa. Mas você está a depender dele, está a confiar nele toda a sua vida. A sua saúde, as suas finanças,
tudo, seu meio familiar, tudo, você está a confiar nele. Nós não sabemos a forma como as pessoas podem aceitar Jesus. Não sabemos se elas vão aceitar ou não. Mas às vezes há mães que olham para os filhos e querem que os filhos aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque os pais sabem que é o melhor para eles. Então, uma mãe começou a orar por um filho. E nós não sabemos qual é a forma melhor de mudar, de levar essa pessoa a Cristo. É Deus que faz as coisas. À medida que a mãe orava, à medida que as coisas na vida do filho iam mudando. E às vezes não para melhor. E a mãe dizia, não, mas eu tenho que orar para que o meu filho esteja bem. Não, você tem que continuar a orar para que ele aceite Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque então ele fica bem. E às vezes nós. Ouça, imagine, eu não sei se você já esteve num prédio muito alto. Aquilo é muito giro. A gente chega lá ao prédio acima, quando olha cá para baixo, as pessoas parecem formigas. São pequeninas. E o que é impressionante é que nós quando estamos no resto do chão e olhamos para fora, estamos limitados no que vemos. Estamos limitados pela distância e tudo mais, porque temos prédios à volta, não conseguimos ver e tudo mais. Mas quando subimos, o que nós vemos é muito superior. Conseguimos ver muito mais longe, conseguimos ver uma área muito maior. E é assim que Deus vê. Vê tudo muito maior do que nós. E nós, às vezes, limitados pelo nosso campo de visão, porque nós achamos, às vezes torna-se impedimento para a nossa vida, para aquilo que Deus quer fazer em nós, porque Ele quer muito mais para nós. Ainda ontem eu estava a falar com uma pessoa, e quando estava a falar por ela, disse assim, nós não precisamos de pedir bênção, porque estando com Deus já estamos debaixo da bênção. Porque, entenda uma coisa, se você tiver uma lâmpada, durante a noite, você liga a luz e tem essa lâmpada com luz em casa. Quanto mais próximo tiver da luz, mais iluminado fica todo o seu corpo e tudo à sua volta. Mas à medida que você se afasta, mais escuro vai ficando, menos vai conseguindo ver. Quanto mais nós próximos de Deus estamos, mais somos abençoados pela sua glória, pela sua presença. E então, basta a nossa maneira de falar mudar, que estamos debaixo da bênção. Nós estamos abençoados na nossa saúde, nós estamos abençoados nas nossas finanças, nós estamos abençoados no nosso casamento, embora às vezes aconteça coisas que não é agradável. Mas eu pergunto, e o que é que vocês estão a falar? O que é que você anda a querer? A um dos meus filhos eu disse assim há pouco tempo, que Deus me tinha dito, o que é que queres? E eu disse, não sei o que é que eu quero. Eu tenho tudo, não sei o que é que quero. Não. Embora o desejo do meu coração são coisas muito grandes, muito altas, mas naquela altura não soube o que é que eu ia responder. E sabe o que é que o meu filho disse? Me disse assim, tu queres que ele cumpra a sua palavra em ti. Eu olhei para ele e sorri e disse, glória a Deus. Mas o problema é que ele diz que cumpre,
que Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Ele cumpre em nós. Ele quer fazer isso em nós. Mas continua a ser o mesmo problema de sempre. Nós limitamos Deus. Não, Ele pode... Você quer ver um limite? Eu vou-lhe explicar. Rápido. Atualmente estamos numa era muito informática, muito de programação, a nível de programação e tudo. A primeira coisa que nós pensamos, não, Deus não, pronto, não está nisso. Mas porquê que não está nisso? Foi Ele que inventou a programação. Foi Ele que fez tudo. Não sabe Ele resolver melhor do que nós todas as equações, tudo? A forma de as coisas resolver e ficarem a funcionar melhor? Ouça, eu em 1986, eu tirei um curso de computadores, um curso de programação em COBOL. Ainda é utilizado, parte de COBOL ainda é utilizado dentro dos bancos. E na altura, quando eu tirei o curso, eu depois, entrei para a guarda noturno, depois, um ano ou dois depois, penso que um ano e tal depois entrei, e quando estava não entrei logo para a guarda noturno, 2 anos depois é que entrei para a guarda noturno, e quando entrei para a guarda noturno, o que é que aconteceu? Passado uns tempos, falaram, eu tinha adquirido um computador e andava a programar um pouco e andava a fazer um programa para mim, para eu utilizar nas minhas coisas. E chegaram ao pé de mim um colega meu a dizer-me, olha, estão-nos a pedir este valor por 4 programas. E eu olhei para aquilo e disse, isto eu faço facilmente, eu faço metade do preço. E comecei a programar e a fazer as coisas e tudo mais, e a ver, e um programa que ainda agora, em 2026, esse programa ainda funciona e ainda há colegas meus a utilizá-lo. E o mais impressionante de tudo isso, não é isso, é que um programador que eu conhecia falou comigo, viu eu a mexer em algumas coisas e virou-se para mim e disse-me assim, epá, tu és capaz de ter alguns conhecimentos, mas é impossível tu teres conseguido fazer este programa a funcionar. Mas o programa funciona. Então a capacidade veio de mim ou veio de Deus? Tá, por isso é que aqui diz, Isaías 48:17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. A fortaleza está em nós, as capacidades estão em nós ou estão em Deus? É Ele que nos capacita para todas as coisas. Ele nos poderá dar muito acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, nós estamos a depender de nós próprios ou de Deus? A minha força vem de quem? A minha força vem de quem? Vamos aqui, 1 Coríntios 12:4. Onde é que está? 1 Coríntios 12:4. Claro que aqui vou-vos entrar numa área de dons. De dons que vêm diretamente de Deus para conosco. Dons de cura, dons de línguas, dons de governo, todos os dons que são capacitados por Deus para as nossas vidas. Mas veja o que é que diz aqui. 1 Coríntios 12:4. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo, Deus que opera tudo em todos.
Agora veja, fomos até o versículo 6 e agora diz aqui no versículo 7, desculpem, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe é útil. E agora vamos até o último versículo, que é o versículo 31. Portanto, 1 Coríntios 12, 31. É o último versículo deste capítulo. E diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, ou um caminho melhor. Nas nossas vidas, podemos ter um caminho melhor, um caminho mais excelente. E não estamos a ter porque só estamos a confiar nas nossas capacidades. Ouça, você sabe as bênçãos que você já recebeu na sua vida. Aquilo que você sabe que Deus operou na sua vida. Coisas que eram impossíveis para ti e que aconteceram. Então, se você não teve capacidades para fazer, foi Deus que fez. Não fará também Ele mais coisas na sua vida? Se nós procurarmos com zelo, buscarmos a Deus e estarmos com Deus e andarmos com Deus, Ele nos mostrará a nós um caminho mais excelente. Às vezes estamos limitados porque achamos, não, se eu tivesse isto, era bom. Se eu tivesse aquilo, era bom. Se eu tivesse aquele trabalho ou aquele trabalho, era excelente. Será que é o melhor para nós? Não estou a dizer que você não lute por isso. Eu estou a dizer, você sabe que se é isso que Deus quer para a sua vida. Em 1987, fevereiro de 1987, foi quando eu entrei para a guarda noturno. Em dezembro de 2019 eu saí, porque Deus me disse para sair. Toda a gente pensou, e alguns pensaram, e alguns ainda pensam, que eu saí porque tinha capacidades financeiras para poder subsistir, para poder estar à vontade. Não, não tinha. Não. Toda a minha subsistência tem vindo de Deus para comigo. Ele me tem sustentado. E você diz, mas Deus pode ou não pode encher a nossa boca de bens? Deus pode ou não pode nos curar? Será que Deus precisa de médicos para nos curar? Não estou a dizer que eles não são importantes, porque são. Mas Ele precisa. Quando Jesus orou para as pessoas, Ele precisava ter algum médico ao pé? Ele precisava ter este medicamento ou aquele? Ou as pessoas eram curadas e pronto? Quando houve para pagar impostos, Jesus disse, olha, vai ao mar, pesca um peixe e o primeiro peixe que coisa, abre-lhe a boca, está lá dinheiro. Hã? Dinheiro na boca de um peixe, pedir o primeiro peixe. Mas como é que isso é possível? Mas foi o que aconteceu. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus faz acontecer coisas na nossa vida que são literalmente impossíveis. Eu sei que eu já vi algumas acontecer em mim. Quer na minha saúde, quer na minha área financeira, quer em coisas que eu queria, que eu precisava. Que Deus me trouxe, que Deus me deu. Você pensa, diz, não, mas se eu tivesse dinheiro, e você precisa de dinheiro para ter coisas. Você está errado. Eu, na altura, não tinha capacidades para poder comprar e Deus me deu. Dado. Utilizou outra pessoa para me poder dar um bem que eu queria. Entenda uma coisa, as coisas não são lineares e não são como nós pensamos. Tudo pode mudar a qualquer momento. E pode mudar pela sua confiança em Deus. Entregue a sua vida a Ele por completo. Confie nele. Entregue a sua vida por completo. Você aceitou Jesus e você orou e disse, Pai, eu entrego a minha vida a Ti e eu aceito o que Jesus fez na cruz como sendo em meu lugar.
Ele, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Você, quando fez isto, abriu portas para que se tornar um filho de Deus. E ao se tornar filho de Deus, você se tornou um herdeiro de Deus. Herdeiro das promessas de Deus. E é muito mais acima do que você imagina. Muito mais. E você só tem que esperar em Deus. Confiar em Deus. Buscar a Deus. Porque Ele vai fazer tudo. Tudo muito mais além do que você possa pensar. Entenda que Deus, na nossa vida, quer nos levar muito mais à frente. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que homens que eram o mais baixo das famílias da tribo, numa determinada tribo, era aquele que tinha menos recursos, foi o que Deus utilizou para ser rei. Davi também foi um deles. O que tinha menos recursos foi aquele que foi rei. Deus agarrou em José, o mais novo dos irmãos todos, aquele que era o menor deles todos, o que tinha nascido em último, e utilizou esse para salvar a família toda. Não, não. Este tem capacidades, este pode fazer, este tem isto, este coisa. Pronto, a igreja tem que agarrar e utilizar esta pessoa porque ele tem capacidades. Você está completamente errado. Nada tem a ver com isso. Tem a ver com a pessoa se deixa manobrar em Deus, se deixa que Deus opere na sua vida. Esse é aquilo que é importante estar na igreja. Porque esse Deus o vai capacitar para fazer tudo. Tudo, tudo, seja o que for. Nada será impossível. Você entende? Não tem a ver com as suas capacidades que você tem e adquiriu no mundo, com a sua, ah, os seus estudos, o seu hábito de fazer isto ou aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus. A sua entrega. O seu despir de si próprio. Já não operamos nós, mas Cristo vive em nós. Esta é a diferença. De homens e mulheres que são capacitados por Deus para poder fazer a obra. Coisa. Você sabe como é que os apóstolos foram chamados? Por exemplo, vou-lhe dar o exemplo de Pedro, de Simão, na altura. Depois veio a ser Pedro. Simão era um pescador. E Jesus chegou ao pé dele: anda comigo e eu te farei pescador de homens. O que é que ele sabia sobre pescar homens? Ele era um pescador. Mas pela boca dele, logo, na primeira vez que falou, na primeira vez depois de Jesus ser crucificado, de ressuscitar, e depois de ser batizado com o Espírito Santo do Deus Altíssimo, ele falou a primeira vez. E depois de falar a primeira vez, 3.000 almas se converteram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. 3.000. E ele continua a pregar o Evangelho, claro. Mas é para você entender que não tem a ver com as nossas capacidades humanas. Tem a ver com aquilo que nós deixamos que Deus faça em nós. Que mexa nas nossas emoções. Que mude para nós ficarmos bem. Que mude o nosso físico. As nossas finanças. O nosso meio familiar. Entregue tudo ao Senhor, que Ele tudo fará. Porque Ele é que é poderoso para poder fazer tudo, muito mais abundantemente para além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, vamos pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E vamos ficar de pé, vamos orar. Oh, Pai.
Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tu conheces-me a mim, conheces o meu coração, o coração de todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que vão ver estes vídeos, tu o conheces. Nós sabemos que tu queres o melhor para nós. Desculpa se alguma vez te impedimos de tu fazeres alguma coisa nas nossas vidas. Eu sei que fazendo assim vai trazer problemas para nós, porque vamos estar fora da tua vontade e estar fora da tua vontade não vamos ter o melhor. Ajuda-nos a entender e compreender aquilo que tu queres para nós, porque sabemos que é o melhor para as nossas vidas. Não tem a ver só com o ministério, tem a ver com tudo, com o trabalho, com a escola, com a família, com tudo. Ajuda-nos a entender o melhor. Ajuda-nos a compreender o melhor. E nós sabemos que tu és um Deus bom, poderoso, que tudo pode. E que tu, acima de tudo, nos amas. E por isso queres o melhor para nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana. A sua força é Deus. Boa semana. Amém.